Sabe aquela sensação muito peculiar que a gente tem quando acorda de manhã? Ah, tipo escolher a roupa do dia ou decidir se vai tomar um café puro em vez de com leite. É exatamente isso. E também optar por qual caminho seguir para ir para o trabalho. A sensação absoluta de que somos os autores inquestionáveis de cada uma dessas pequenas decisões diárias. É a ideia reconfortante de que existe um comando central livre e autônomo ditando as regras do jogo, né? Pois é. Mas, e se essa autonomia for em grande parte uma ilusão muito bem construída? Nossa, essa é, sem dúvida, uma das provocações mais desconfortáveis que a ciência já colocou na mesa. Com certeza. O questionamento de quem realmente está no controle das nossas ações. E se as engrenagens que movem tudo que a gente faz estiverem, na verdade, do lado de fora? É exatamente por isso que a nossa exploração detalhada de hoje foca inteiramente no behaviorismo. E também é conhecido como comportamentalismo, ou análise experimental do comportamento. Isso aí. A gente vai fazer um mergulho profundo, usando como base o capítulo 3 do livro Psicologias, focando só e somente nesse tema. A nossa missão hoje é entender uma das maiores rupturas da história da ciência. O momento exato em que a psicologia decidiu abandonar aquele estudo da alma e da mente invisível, né? Para focar naquilo que pode ser visto, medido e testado. E no processo descobrir como as interações com o ambiente moldam absolutamente tudo que os seres humanos fazem. Para quem acompanha a gente e gosta de aprender rápido, ter aqueles momentos de eureka, entender o behaviorismo é fascinante. É tipo receber o manual de instruções de como os hábitos são formados e mantidos no dia a dia. Beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa em ciência pura, existe uma expectativa de algo tátil, sabe? Ah, com certeza. Na medicina, por exemplo, alguém quebra o braço. E aí um raio-x mostra exatamente onde o osso partiu. Sim, e o problema é resolvido ali, de uma forma super binária e visual. A necessidade de ver o mecanismo funcionando é a base do método científico tradicional. Mas o problema histórico da psicologia foi justamente nascer tentando investigar o oposto disso, né? Pois é. Lá no final do século XIX e início do século XX, os pesquisadores tentavam mapear a consciência através da introspecção. Que seria pedir para uma pessoa olhar para dentro de si mesma e relatar o que estava sentindo. Exato, era exatamente isso. Mas o grande obstáculo metodológico aí é que a introspecção não pode ser validada por terceiros. Não tem como colocar a angústia ou a memória sob a lente de um microscópio, né? De jeito nenhum. Não dá para confirmar se a descrição que o paciente está dando bate com a realidade física. Era um terreno super nebuloso. E é aí que entra a figura do John B. Watson, lá em 1913. Isso. Watson chegou com um artigo que basicamente chutou a porta do mundo acadêmico. Ele queria que a psicologia tivesse o mesmo respeito, a mesma previsibilidade empírica que a física ou a biologia, certo? Com certeza, e para isso acontecer, a disciplina precisava urgentemente de um novo objeto de estudo. Algo que fosse observável, mensurável e, principalmente, que pudesse ser reproduzido em diferentes laboratórios. A resposta dele foi romper radicalmente com toda aquela tradição filosófica mentalista. Sai a mente e entra comportamento. Sabe, é como tentar estudar o vento. Ninguém consegue enxergar o vento em si, que seria essa tal consciência abstrata. Nossa, sim. Mas é perfeitamente possível medir a força do vento, observando como os galhos das árvores se movem, a que ângulo eles envergam e com que força a folha cai. O behaviorismo decidiu focar exclusivamente nos galhos. Olha, o que é fascinante aqui é a razão histórica e metodológica por trás dessa mudança e a necessidade de redefinir o vocabulário para descrever essa nova realidade. Porque o comportamento deixou de ser visto como uma ação isolada de um sujeito que simplesmente decide agir do nada, né? Exatamente. A lente mudou totalmente para a interação. O foco passou a ser a via de mão dupla. Entre aquilo que o indivíduo faz, que passou a ser chamado de resposta, e o ambiente onde isso acontece. Que é o que fornece o estímulo. Esses dois termos, estímulo e resposta, acabaram vazando para o vocabulário popular de um jeito muito forte. Muito. Mas, olhando para a metodologia rigorosa da época, por que reduzir a vasta experiência humana a apenas estímulo e resposta? Parece uma simplificação muito matemática para algo tão orgânico, né? É,
Parece simples demais. Mas essa redução foi uma necessidade puramente técnica. Para levar a ação de um organismo para dentro de um laboratório e aplicar o método analítico, eles precisavam quebrar o fluxo da vida. Em unidades menores, no caso. Isso, o átomo do comportamento, por assim dizer, virou essa relação entre um estímulo e uma resposta. É a unidade básica de análise. E ao isolar essas variáveis, os pesquisadores começaram a perceber que o indivíduo não é uma peça passiva no mundo. De forma alguma. Ele é o produto do ambiente em que vive, mas ao interagir com esse ambiente, ele também o altera. É uma produção contínua. Então temos o Watson fincando a bandeira da ciência observável, estabelecendo que o organismo responde ao ambiente. Só que a teoria precisava de um salto evolutivo para conseguir entender as complexidades reais da vida. E esse salto tem nome e sobrenome, que é o B.F. Skinner. É com ele e com o conceito de behaviorismo radical cunhado em 1945 que as coisas mudam de figura. Passamos a entender como as ações operam no mundo prático. E a sacada genial do Skinner foi dividir o comportamento em duas categorias. Justamente para não colocar tudo no mesmo saco. A primeira categoria é o que já era mais óbvio, né? O comportamento respondente ou reflexo. Que engloba aquelas reações biológicas involuntárias. É o equipamento hereditário da espécie humana e dos animais também. Tipo a pupila que contrai imediatamente quando um feixe de luz atinge os olhos. Exato, ou a perna que dá aquele solavanco quando o médico bate o martelinho no joelho. Ou até o arrepio involuntário quando a temperatura cai bruscamente. O organismo simplesmente responde a uma alteração no ambiente sem nenhuma deliberação consciente. O interessante do comportamento respondente é que ele pode ser condicionado, lembra? Ah, aquele famoso experimento de associar o som de uma campainha à presença de comida ou água. Isso mesmo. Com o tempo, só o som já faz o organismo salivar ou ter uma resposta física, mesmo sem a comida ali. É a base daquela publicidade que faz a gente sentir sede só de ouvir o barulho de uma lata abrindo na televisão, né? Com certeza. Mas, por mais engenhoso que seja o condicionamento de reflexos, ele não constrói civilizações. Pois é, um arrepio de frio não explica como um ser humano senta e compõe uma sinfonia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para explicar a ação humana no mundo, o Skinner introduz o comportamento operante. E o comportamento operante muda a direção da seta. No reflexo, o ambiente age e o organismo apenas reage. Mas no operante, a ação voluntária do indivíduo atua sobre o mundo ao redor e o modifica de alguma forma. Ler um livro, escrever uma carta, acenar para chamar um táxi na rua, todas essas são ações operantes. E para mapear como isso funciona, a análise do comportamento usou aquele famoso experimento de laboratório com ratos. O cenário está bem simples. Um rato é colocado em uma caixa controlada. Ele está com sede. Naturalmente, ele explora o ambiente. E em um dado momento, de forma puramente acidental, ele esbarra em uma pequena barra na parede. E imediatamente, uma gota d'água cai na caixa. E essa pequena gota d'água é a chave de toda a teoria. Porque o que acontece a seguir é a base do que chamamos de relação fundamental. O rato, que antes estava só vagando, tem uma necessidade saciada. A água é a consequência da ação de apertar a barra. E essa consequência retroage sobre o rato, alterando o organismo. Na próxima vez que ele sentir sede, a probabilidade dele ir direto na barra e pressioná-la aumenta drasticamente. A ação gerou uma consequência. E a consequência garantiu a repetição da ação. A relação fundamental estabelece que o comportamento é governado pelos seus efeitos. Se o efeito for reforçador, tipo a água para o rato com sede, o comportamento se fortalece e vira um hábito. Mas, se a ação produzisse um leve choque elétrico, por exemplo, a probabilidade de o rato tocar na barra de novo cairia quase zero. A modelagem das ações depende desse ciclo contínuo de tentativa, consequência e ajuste probabilístico. Mas, vamos ser o advogado do diabo por um momento aqui. Pode falar. Eu entendo perfeitamente o rato na caixa. É um mecanismo de sobrevivência focado em uma necessidade biológica imediata, a sede. Sim, é bem direto. Mas como podemos pegar uma regra de laboratório baseada em gotas de água e usá-la para explicar por que um ser humano decide passar 5 anos frequentando uma faculdade? E lendo livros densos sobre psicologia, né? Exato. A distância entre a barra do laboratório e a abstração de uma carreira parece colossal.
A água é concreta. Mas qual é a gota de água de ler um livro? Olha, a gota de água humana se torna imensamente mais sofisticada, mas o mecanismo neurológico e comportamental permanece rigorosamente o mesmo. A diferença não está na lei do comportamento, então. Não, está na complexidade dos reforçadores. Para o estudante universitário, o reforço pode ser o elogio de um professor que lhe admira. Ah, entendi. Ou a nota 10 no boletim. Isso, a aceitação em um grupo social de intelectuais ou até promessa futura de estabilidade financeira. E às vezes, o reforço é simplesmente evitar uma consequência negativa, tipo a humilhação pública de reprovarem uma matéria. Perfeito. O ambiente humano é uma teia invisível e intrincada de recompensas sociais, financeiras e emocionais que funcionam exatamente como a água na caixa. Então, o que tudo isso significa? Que o comportamento opera no mundo para gerar uma consequência, e essa consequência dita se vamos repetir a dose ou não. E levando isso para além da teoria, as aplicações práticas desse conhecimento abalaram muitas estruturas tradicionais da nossa sociedade. Especialmente na área de educação, né? Foi um choque enorme. Nossa, sim. A educação clássica era fundamentada quase que inteiramente na ideia de punição. O foco histórico sempre foi tentar eliminar o que era indesejado através da dor ou do constrangimento. As práticas eram muito severas. Alunos sendo obrigados a ajoelhar em grãos de milho, o uso da palmatória para bater nas mãos de quem errava uma conta. Castigos de isolamento no fundo da sala ou a obrigação de escrever a mesma frase na lousa 100 vezes. O professor era essencialmente um agente punidor. E a crítica da análise do comportamento a essas práticas não veio só de um lugar de compaixão moral. Veio de um pragmatismo científico absoluto. A punição simplesmente não funciona tão bem quanto as pessoas acham que funciona. E por que não funciona? Porque aplicar uma dor física ou psicológica apenas suprime temporariamente uma ação. O aluno para de conversar na sala por medo da régua, mas a punição não ensina a ele o que ele deve fazer. Não instala uma habilidade nova. É a diferença brutal entre apenas gritar agressivamente com um cachorro porque ele está roendo o pé da mesa. O que só gera ansiedade e estresse no animal, né? Exato. Em vez de investir energia para recompensá-lo fortemente com comida e afeto, no exato momento em que ele decide morder o próprio brinquedo. Se conectarmos isso com a visão geral, a substituição de procedimentos punitivos pela instalação de comportamentos desejáveis através do reforço foi uma mudança de paradigma gigantesca. Ao focar em recompensar o acerto, a gente constrói um repertório novo de ações. E uma vez que esse repertório é construído, entra em cena um mecanismo evolutivo vital para a nossa sobrevivência, conhecido como generalização de estímulos. A generalização é o que impede que o nosso cérebro queime tentando processar o mundo todos os dias, né? Com certeza. Imagina se a gente aprendesse a fazer uma operação matemática básica somando maçãs na escola aos 7 anos de idade. O cérebro generaliza esse aprendizado. Anos depois, a gente usa a mesma regra para calcular se o troco que o caixa da padaria devolveu está correto. Não precisamos reaprender a matemática do zero só porque o estímulo mudou de maçãs para moedas. A vantagem evolutiva dessa generalização é incalculável. Se um ser humano primitivo fosse atacado por um animal selvagem específico, ele não precisava ser atacado por todos os outros animais da mesma espécie para saber que eles eram perigosos. A mente simplesmente generalizou a ameaça. E o mesmo princípio é a cola que sustenta a vida em sociedade. As normas sociais dependem de generalização. Alguém é ensinado a pedir licença aos pais em casa antes de entrar num cômodo. Sem a generalização, essa pessoa não saberia como agir em um banco, Ou no escritório, ou na casa de um amigo. Teríamos que ler um manual de instruções novo para cada interação humana. Se não fôssemos capazes de transferir o aprendizado de um ambiente para estímulos semelhantes, seria impossível viver em sociedade. É uma eficiência maravilhosa do nosso aprendizado. Mas entender as engrenagens dessa máquina nos leva diretamente para um muro filosófico colossal. Ah, chegamos na parte mais espinhosa e controversa dessa escola psicológica. Vamos colocar as peças na mesa.
Se os nossos reflexos respondentes são ditados pela hereditariedade e pela biologia, E se absolutamente todas as nossas ações voluntárias, os comportamentos operantes, são moldados e mantidos pelas consequências do ambiente? onde fica a figura do eu? Até que ponto alguém é realmente autor da própria história? A posição do B.F. Skinner sobre isso gerou objeções violentíssimas na época, e é bem fácil entender o porquê. A proposição do behaviorismo radical é que o comportamento humano é controlado muito mais pela história genética e ambiental do que pela pessoa enquanto agente criador. Em termos puramente científicos, a ideia de uma vontade interna desconectada das variáveis do ambiente é vista como uma ficção explicativa. Olha, é fundamental deixar claro que estamos dissecando a perspectiva rigorosa dessa teoria para quem está ouvindo, mas é impossível não sentir um certo desconforto imediato. Mexe com as nossas crenças mais profundas. Isso sou extremamente determinista. Se as escolhas de carreira, os relacionamentos e até o que comemos no café da manhã são só resultados matemáticos de contingências, A teoria praticamente joga pela janela a ideia do livre-arbítrio. não há espaço para o heroísmo da escolha pura. Reduz a experiência humana a um algoritmo biológico complexo. Isso levanta uma questão importante. E o desconforto é a reação mais natural possível a essa premissa. A humanidade construiu impérios literários inteiros baseados no livre-arbítrio. E a ciência reconhece a impossibilidade prática de provar o determinismo absoluto, não é? Sim, a vida humana contém tantas variáveis infinitesimais, tantas microinterações diárias desde a infância, que isolar todas elas num laboratório para prever o futuro com precisão é impossível. Mas o argumento central é que quanto mais a ciência avança e mapeia as leis comportamentais, mais o peso recai sobre o ambiente. E não sobre um misterioso poder de vontade interno. É um golpe duro no ego. A gente gosta de acreditar que a decisão de ir para a academia às 6 da manhã, num dia frio, é um triunfo monumental da nossa força de vontade. Mas, sob essa lente, a ida à academia é só o resultado de consequências anteriores que reforçaram o cuidado com a saúde. Combinadas com estímulos atuais, tipo a necessidade de aprovação social ou a fuga de um problema de saúde, né? O eu é apenas o palco onde o ambiente faz a mágica. Embora pareça uma visão pessimista, enxergar o controle ambiental oferece uma utilidade prática libertadora. Como assim libertadora? Pense bem. Se a gente acredita que os problemas derivam puramente da falta de força de vontade ou de uma falha de caráter interna, a única solução é tentar consertar a essência invisível de alguém. O que raramente funciona, para ser sincero. Exato. Por outro lado, se entendemos que comportamentos problemáticos são mantidos por contingências invisíveis no ambiente, a gente ganha uma ferramenta real. A gente pode parar de culpar a essência das pessoas e começar a investigar o contexto. Que recompensas silenciosas estão mantendo um mau hábito. Ou que reforços vitais estão ausentes para que um bom hábito não consiga se estabelecer, sabe? Nossa, essa mudança de perspectiva é fantástica. Aceitar que o ambiente molda o comportamento nos dá o poder de reestruturar ativamente esse ambiente a nosso favor. Em vez de lutar internamente contra a tentação de comer doces, o que seria depender de uma força de vontade falha, A pessoa simplesmente modifica o ambiente, não comprando os doces no mercado. Muda-se o cenário, muda-se a resposta. é uma forma indireta e muito mais eficiente de agência humana. Que jornada densa a gente fez por esses conceitos hoje, hein? Foi uma desconstrução profunda de como enxergamos o nosso próprio funcionamento diário, para recapitular a nossa exploração para quem acompanhou até aqui. Começamos lá no início do século XX com a frustração do Watson em relação à introspecção e ao estudo da mente invisível. Vimos a decisão pragmática de focar nos galhos observáveis em vez do vento, fundando a análise através do estímulo e da resposta. Em seguida, avançamos para a arquitetura do Skinner, distinguindo os reflexos involuntários do vasto mundo dos comportamentos operantes. Entendemos a relação fundamental. A gente age, o mundo reage com uma consequência, e isso dita o nosso futuro, igualzinho ao rato na caixa. E também acompanhamos a aplicação crítica dessa ciência,
que ajudou a desmantelar a educação baseada em castigos físicos e punições ineficazes. Substituindo tudo isso pelo reforço positivo e pela compreensão de como generalizamos regras para conseguir sobreviver em sociedade. Até esbarrarmos inevitavelmente no paredão filosófico entre o determinismo ambiental e a nossa sensação de livre-arbítrio. É uma quantidade imensa de variáveis para processar e altera de forma irreversível como a gente observa os nossos movimentos mais banais. Mas antes de encerrarmos, acho que vale aplicar isso a um fenômeno bem atual. Sim, vamos pegar toda essa teoria de reforços e modelagem e aplicar a algo que não estava nos livros originais, mas que domina a vida moderna. O terreno perfeito para observar essas leis em tempo real. Pense no design das redes sociais e nos algoritmos que alimentam os nossos celulares. O movimento de puxar a tela para baixo para atualizar um feed é essencialmente a versão digital de um rato apertando a barra. É o mesmo princípio da caixa de Skinner. E o detalhe genial, e até assustador, é que a recompensa não vem todas as vezes. É um reforço intermitente e imprevisível. Às vezes o feed traz uma notícia incrível ou milhares de curtidas, mas na maioria das vezes traz frustração ou tédio. E a ciência do comportamento já provou que a recompensa imprevisível é o mecanismo mais poderoso que existe para viciar um organismo. Os criadores dessas plataformas estudaram profundamente o condicionamento operante. O laboratório cresceu e a gaiola desapareceu. Fica a pergunta que não quer calar. Será que as nossas horas de rolagem infinita são uma escolha consciente de entretenimento? Ou somos apenas organismos respondendo obedientemente ao ambiente mais perfeitamente desenhado para controlar o comportamento na história da humanidade? Fica essa provocação bem indigesta para a reflexão de quem está ouvindo a gente. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta análise detalhada. Continuem questionando o mundo ao redor. Um abraço e até a próxima exploração.